Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos falar da Arca da Aliança. Favor, deixe seu like. Vamos começar. A Arca da Aliança era uma caixa que representava a aliança e a presença de Deus no meio do seu povo. Através desse objeto, Deus se revelava ao povo. A arca era onde se guardavam os 10 mandamentos e era um símbolo muito importante para os judeus. Hoje em dia não precisamos mais da Arca da Aliança para estar na presença de Deus. Como era a Arca da Aliança? A Arca da Aliança foi construída segundo as medidas e os detalhes que Deus concedeu a Moisés e era a parte central do tabernáculo, Êxodo 25. A Arca da Aliança era um baú retangular feito de madeira de acácia e revestido por dentro e por fora de ouro puro. Tinha 1,10 m, 2,5 covados, de comprimento e 70 cm, 1,5 covados, de largura e altura. Seus lados tinham uma moldura de ouro puro à volta, Êxodo 25, 10-11. A tampa da arca era de ouro e tinha 2 querubins virados um para o outro, cujas asas cobriam a tampa, Êxodo 25, 17 e 20. O que tinha dentro da Arca da Aliança? 1. As 2 tábuas com a inscrição dos 10 mandamentos, representando a lei de Deus. 2. Um vaso com maná, representando a provisão de Deus. 3. A vara de Arão que floresceu, como aviso contra a rebeldia. O que a Arca da Aliança representava? A Arca da Aliança servia para lembrar o povo que Deus estava presente entre eles. Também era um memorial para os descendentes de Israel saberem do que Deus havia feito no passado com seus pais. Contudo, a arca em si não tinha poder nenhum, era apenas um símbolo. Quando as pessoas pensavam na arca, lembravam de Deus, de sua glória, de seus mandamentos e de sua provisão. A arca também representava a pureza de Deus. Quem tocasse na arca indevidamente morreria, 1 Samuel 6, 19 e 20. Nada impuro podia entrar na presença de Deus. A Arca da Aliança desapareceu, provavelmente no tempo em que Jerusalém foi destruída pelos babilônios. Hoje não precisamos mais da arca, Jeremias 3, 16 e 17, porque agora a lei de Deus está escrita no coração de quem aceita Jesus como Salvador. Jesus nos purificou dos pecados e podemos andar continuamente na presença de Deus. Vivemos sob a nova aliança, em Jesus Cristo. História da Arca da Aliança. A primeira menção da Arca da Aliança está no livro de Êxodo. Moisés é quem dá as instruções para a sua construção, pois recebeu orientações do próprio Senhor, e quem construiu foi Bezalel, no Monte Sinai. A descrição detalhada está no capítulo 25 de Êxodo. A arca era transportada em expedições militares de Israel, como forma de carregar a proteção de Deus. Dessa forma, em 1 Samuel 4, é relatada uma batalha entre os israelitas e os filisteus, em que os israelitas levaram para a batalha a Arca da Aliança, de forma a trazer o poder e a proteção do Senhor. Porém, a batalha não foi como planejada, e eles perderam o combate e a arca. Enquanto a arca esteve sob domínio dos filisteus, eles sofreram diversos infortúnios. O texto bíblico diz que a mão do Senhor estava pesando sobre eles, de forma que os ídolos deles foram quebrados, doenças e pânico se alastraram. A solução dos filisteus foi, simplesmente, devolver a arca aos israelitas. Quando Davi se tornou rei, estabeleceu Jerusalém como a capital do reino de Israel e nomeou a fortaleza do rei de Cidade de Davi. Após vitórias militares, Davi decide levar a Arca da Aliança para a cidade de Davi. Uma caravana militar foi montada para escoltar a Arca de Baalá para Jerusalém, porém a arca ficou parada na casa de Obed-edom, em Gate, após o Senhor matar Uzá quando ele tocou indevidamente na arca. Ao ver que a casa de Obed-edom estava sendo abençoada por Deus, Davi retomou a escolta para Jerusalém. Para evitar a ira de Deus, diversos sacrifícios e louvores estavam sendo executados, desde Gate até Jerusalém. Haviam outros nomes para a arca tais como Item Arca do Concerto, Arca do Testemunho, Êxodo 25, 22. Item Arca do Senhor, 1 Samuel 4 horas e 6 minutos. Item Arca de Deus, 1 Samuel 4 horas e 18 minutos. Item Arca da Aliança, Josué 3 horas e 6 minutos. A Arca da Aliança e o passado. Esse mobiliário fazia lembrar a lei, a santidade e soberania de Deus no meio do povo. Anteriormente, quando Israel estava em êxodo do Egito para a Terra Prometida, a presença do Senhor no meio deles era representada pela coluna de nuvem, de dia, e a coluna de fogo, durante a noite. Essa nuvem e fogo simbolizavam que Deus os direcionava, protegia e cuidava pelo caminho.
A presença milagrosa de Deus era perceptível por todos, era um sinal da bondade de Deus e da sua habitação, Shekinah, no hebraico, no meio de seus filhos. Depois, com a fixação do lugar de adoração no tabernáculo e, posteriormente, no templo, a Arca da Aliança passou a ser a referência da presença divina, tal como a nuvem e coluna de fogo que acompanhava o povo na sua jornada. A arca continha no seu interior lembretes importantes. O povo escolhido por Deus tem a necessidade de voltar-se para Deus plenamente, em amor, confiança e santificação. Como a arca apontava para Cristo. Em Hebreus 8h05, percebemos que a arca, o tabernáculo e outros elementos da lei eram uma sombra, ou uma cópia, das coisas celestiais. Sendo assim, de que forma a arca poderia apontar para as coisas celestiais? Como Jesus era representado por ela? Da seguinte forma. A arca manifestava a glória de Deus, como Cristo foi manifestado em carne, 1 Timóteo 3h16. A arca mostrava a comunhão de Deus com o povo, como Cristo esteve em comunhão também. A santidade de Deus, como Cristo é santo. A presença, habitação, do Senhor junto do seu povo, Cristo habitou entre nós, João 1h14. A proteção de Deus, como Jesus nos protege. A purificação e perdão dos pecados do povo, como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, João 1h29. A necessidade de resgate e restauração do povo para caminhar com o Senhor. A glória do reino de Deus, como Cristo em nós é a esperança da glória, Colossenses 1h27. Como era transportada a Arca da Aliança e quem podia tocar na arca? A prática comum dos filisteus era transportar numa carruagem, mas a arca não poderia e deveria ser transportada assim, 1 Crônicas 13:9 e 10. Ela foi transportada sobre os ombros dos homens, levitas, da família de Coate, Êxodo 25:12 e 14, Números 4h15, Números 7h09. Além de ser levita, tinha que ser levita desta família, pois apenas eles poderiam transportar a Arca da Aliança e foi Davi quem designou os sacerdotes que iram transportar a Arca do Senhor, 1 Crônicas 15:11 e 14. Um homem chamado Uzá foi ferido e morreu por ter tocado na arca, 1 Crônicas 13h10. Nos 4 pés da arca havia 4 argolas para segurar 2 varas de madeira revestidas de ouro. Essas varas serviam para transportar a arca sem tocar nela. Antes de ser transportada, os sacerdotes cobriam a arca com couro e com um pano azul, Números 4h05. Apenas os levitas do clã de Coate podiam carregar a arca. A arca ficava guardada em uma ala especial do tabernáculo, que era o lugar santíssimo ou santo dos santos. Ninguém podia entrar nessa sala, exceto o sumo sacerdote uma vez por ano, para oferecer sacrifícios pelos pecados de Israel. Mais tarde, a Arca da Aliança ficou no lugar santíssimo do templo que Salomão construiu, 1 Reis 8:6-7, separada por um véu de uma outra sala chamada Santo Lugar,